Sobre a questão da OTAN, se ela venceria, é muito difícil a gente falar isso, viu? Se a OTAN venceria a Rússia no conflito nuclear, isso é algo que a gente pode até abordar isso com mais critério, tá? Existem uma série de situações e questões a serem relacionadas aqui. Até porque, na minha visão, uma guerra nuclear não tem vencedores. Não importa quem que é. Né? Se o uso de armas nucleares vai trazer alguma coisa... Essa pergunta, venceria uma guerra, tal, olha só, não dá para você ficar hipotetizando quem vai vencer ou não. O problema das pessoas fazerem análise de conflitos é justamente ter uma visão muito binária. Quem vai ganhar, como se fosse assim, sem considerar o fator geográfico, a resiliência coletiva, a capacidade de mobilização de recursos da sociedade, a moral de combate, que é a vontade de você ter a coesão nacional voltada para o enfrentamento de uma força hostil, a capacidade de mobilização do poder nacional, a logística, a mobilização do complexo industrial voltado para uma economia de guerra, as capacidades, nem eu diria apenas tecnológicas, mas principalmente de adaptabilidade e de curva de aprendizagem ao longo do conflito. Tudo isso influencia. Efetivo mobilizado, efetivo motivado, inteligência. Então, são muitas variantes de influência. Não dá para você dizer a Rússia ganha da OTAN, a OTAN ganha da Rússia. Depende de uma variedade de fatores. Qual a natureza da guerra? Qual tipo, ou seja, qual a modalidade de guerra? Qual método de guerra que vão utilizar? Como está as circunstâncias e as condições sociais dos países envolvidos? Há vontade política para tal? Então, não dá para ficar fazendo essas análises. Se assim fosse simples, os Estados Unidos não teriam tido derrota estratégica na Coreia, derrota estratégica no Vietnã, derrota estratégica no Iraque, derrota estratégica no Afeganistão. A União Soviética não teria derrota estratégica no Afeganistão. Então, é muito difícil você fazer essas dimensões. Por isso que eu falo, você ter sentenças conclusivas dentro de uma visão binária entre as forças beligerantes, não dá. Eu imaginei que diante eu previ isso, está escrito no nosso livro, no capítulo O Realinhamento Político Estratégico Militar da Rússia. Pouca gente levou em consideração esse capítulo do nosso livro, que com a retirada das forças russas em Kiev, por causa do fracasso da rendição política do regime ucraniano, que os russos iriam remodelar para uma guerra de desgaste e atrito prolongado. A maioria não entendeu, não acreditou, e estamos aí, no atrito prolongado, porque os russos viram que a OTAN iria se envolver profundamente no conflito. Então, tudo isso influencia. Qual vai ser a modalidade de guerra? Vai ser uma guerra de desgaste? Vai ser uma guerra setorial? Então, vai ser uma guerra com emprego de todos os métodos e metodologias, inclusive com meios assimétricos. Então, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Quem vai ter a força da guerra cognitiva, que é o sexto espectro multidominial, que influencia sobremaneira as sociedades das forças beligerantes envolvidas? Então, tudo isso tem que ser considerado. Não é simples assim. Não dá para fazer um cálculo. Porque a utilização de guerra nuclear, ela é uma equação de destruição assegurada. Você tem que levar na equação que o uso de um artefato nuclear vai levar a perdas das elites. E guerras são impulsionadas por elites. As elites querem o quê? Poder e dinheiro. Então, são poucas, assim, quase mínimas elites na história que iriam arriscar tudo
no âmbito de uma guerra total, uma guerra nuclear. Se assim o fosse, se a guerra nuclear fosse uma dimensão tática para ser utilizada de forma muito flexível, muito pontual, para a resolução de conflitos e de disputas geopolíticas, dois países, em tese, tidos como um tanto instáveis, já teriam utilizado artefatos nucleares um contra o outro. A Índia e o Paquistão não utilizaram. O próprio Israel, pasmem, com a coalizão do ultra-ortodoxos, com a visão unilateral e supremacista que possuem, já teria utilizado um artefato nuclear. Israel é uma potência nuclear não declarada. Então, a utilização da guerra nuclear, ela tem a chamada doutrina do limiar estratégico. Você tem que ultrapassar certo limiar estratégico para as elites políticas daquele Estado-nação, daquela força beligerante. E enquanto não ultrapassar o limiar estratégico, não vai utilizar. Você tem os chamados controles de escalada. Você vai amplificando as escaladas até um determinado nível. Enquanto você tiver o máximo de utilização de recursos cinéticos e destrutivos dentro de uma opção de controle de escalada que você sabe que não vai gerar da força beligerante uma reação nuclear, porque as elites daquela força beligerante vão ter o que perder com a utilização de um artefato nuclear, porque vai levar uma resposta, não vai ser utilizada. Por isso que eu falo, as pessoas compreendem pouco isso. Os artefatos nucleares serviram para inibir mais guerra total do que para serem utilizados para a guerra total. A guerra nuclear serviu muito mais para essas finalidades de você não ter aquele conceito de guerra total que havia no século XIX, na Primeira Guerra Mundial, ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, em que você usava praticamente todos os recursos da nação com perda de milhões e de forma mais destrutiva possível, porque justamente o engenho explosivo leva a uma aniquilação que não compensa econômica, material e politicamente para as elites envolvidas. Então, volto a falar, o emprego de armas nucleares, você tem que considerar o chamado limiar estratégico. Você tem que ultrapassar o limiar estratégico para poder justificar a utilização disso. Estou falando porque tem muita doutrina sobre isso, muito estudo sobre isso. Perfeito, Rodolfo. Tem aqui uma bem interessante da Cleusa, mas Cleusa, não dá para a gente saber quando que essa guerra vai acabar. Pelo menos uns 2 anos ainda são previsíveis, 2 ou mais anos ainda são previsíveis. Bom, vários analistas russos que envolvidos em combate já há tempos falavam que no mínimo a partir de 2027. Outros falam de 2029. Eu falei, eu alertei, não se empolguem com encontro de Arco-Rand lá no Alasca, não se empolguem com as bravatas e declarações do Trump para a resolução do conflito. Pô, teve tanto ensaio sobre isso, tanta matéria, tanto esforço intelectual para isso. Eu alertando, não tem funcionalidade. Escrevemos um ensaio, os impasses inevitáveis de qualquer acordo entre a Rússia de Putin e os Estados Unidos e o regime de Kiev. São muitos impasses inevitáveis. Então, é uma guerra existencial para a Rússia. Não dá agora para recuar em absolutamente nada. Fazer aquilo que eu até critico, né, pejorativamente, novo acordinho, vai ser fatal para a Federação Russa. O regime colapsa. Acordo padrão Minsk I, Minsk II, acordo estilo Astana, isso vai ser um desastre. A Rússia não vai fazer nenhum acordo similar a esse. Vamos congelar as linhas de frente como estão. Foi uma argumentação muito inteligente do Putin. Queremos a resolução, um acordo de paz duradouro, resolvendo as causas fundamentais e profundas do conflito. Quais são as causas fundamentais e profundas? Atinge os impasses inevitáveis. Desmilitarização, desnazificação, proibição de bases estrangeiras na Ucrânia, fim da proibição do dialeto russo, fim da perseguição da Igreja Ortodoxa, neutralidade permanente da Ucrânia através de mecanismos jurídicos vinculativos que funcionem para todos.
Tudo isso, nada disso tem solução. Nada. Nada. Retirada das forças ucranianas das regiões de Donetsk e Luhansk, pelo menos, nada disso tem solução. E para o regime de Kiev, mesma coisa. Quer ainda voltar, volta e meia faz bravata, querendo voltar para as fronteiras de 91 ou para as fronteiras de 2022. Ambas as elites querem manter o estado latente de conflito. E o pior ainda, os países europeus, que precisam de uma russofobia e de uma escalada contínua com a Rússia para justificar o rearmamento, que é muito dinheiro que está sendo envolvido com essas elites políticas. As elites políticas de Bruxelas e das facções tradicionais políticas da Europa estão completamente dominadas por lobbies do complexo industrial militar. Então, essa é a realidade. A guerra vai durar em muito tempo. É uma guerra também que vai influenciar a arquitetura de segurança global. Então, o eixo euroatlanticista, liderado pelos Estados Unidos, não vai aceitar uma derrota dessa. Vão fazer de tudo para prolongar o conflito. Até para retardar o fracasso. Até para justificar perder tanto dinheiro. Para ocultar isso. Porque se acaba esse conflito, esses países vão sofrer uma fratura política e social. Esses países que empenharam uma grana tão gigante para a Ucrânia, que vai sair muito político preso, pessoal. Pô, o Elon Musk falou a maior verdade, é um esquema de lavagem de dinheiro já visto desde a Segunda Guerra Mundial. Os esquemas, estava lendo, né? Os esquemas de, abre aspas, produção conjunta entre Ucrânia e Alemanha, a indústria alemã, é toda envolta em corrupção. Anunciam a fábrica, alocam recurso, aí não tem a produção, aí tem a compensação pelo orçamento federal. Pô, um esquema de ganha-ganha maravilhoso, não tem auditoria. Porque é tudo baseado em legislação de exceção ou legislação de emergência. Quem é que vai parar o conflito assim, ganhando tanto dinheiro? Entendam isso, não é só o aspecto geoestratégico, geopolítico, tem um aspecto econômico, que sustenta várias elites aí, muita gente ganhando dinheiro. Denúncias e denúncias de políticos ucranianos lavando dinheiro e morando em Mônaco, Miami, Riviera Francesa. E os políticos também, né, europeus. Vai sair muito político preso, muito político europeu preso. Aí é o que eu pergunto, vamos lá, a cúpula inteira do SDU, da União, né, Democrata Cristã, da CSU, da União Social Cristã, e também da SPD, do Social Democratas Alemães, todos eles estão vinculados ao complexo industrial militar. Todos eles. E aí? O que vai acontecer se acabar o conflito? E o dinheiro que eles jogaram nisso? Vão cobrar. Alguém vai, a sociedade vai ter consciência de que esse dinheiro foi em vão. E não ficou nem com as Forças Armadas Alemãs. E aí? O que vai ser feito com os 170 bilhões de euros para a Ucrânia? E nos Estados Unidos, a própria Samantha Power falou, caramba, por mês era 1,5 bilhão só da USAID dos Estados Unidos para a Ucrânia. A Samantha Power falou lá para uns dark comedy, os comediantes, né, que fazem pegadinhas com vários políticos, e ela confessando, 1,5 bilhão da USAID por mês para a Ucrânia. Ela coordenou o USAID, ela falou isso. Porra, caraca, desde 2022 é muito dinheiro. Eu estou falando só da USAID. Multiplica aí por mês isso, por ano, perdão. Só estamos falando da USAID, repito. Então é muita gente, é uma engrenagem muito profunda esse conflito. E aqui vamos falar pela perspectiva russa. Estava conversando isso. É esquisito, mas não mas tem lógica. Vamos lá. Por que os ataques bem-sucedidos ucranianos só ocorrem nas refinarias? E não ocorrem nos aeronódromos mais, não ocorrem nem no complexo industrial militar?
E a gente foi pesquisar, né? Fomos perguntar. Primeiro, as refinarias estão faturando como nunca na Rússia. Segundo, com a especulação de mercado, com a escassez de combustível, o preço aumentou. Elas estão ganhando dinheiro. Outro ponto, elas ganham compensações do governo, com cada tanque lá, ou tubulação danificada. Outro ponto, as indústrias de produção, né, de metalurgia avançada na Rússia, que repõem esses tanques, repõem essas tubulações, estão ganhando muito dinheiro. Cada dano desse é uma indústria enorme, com milhares de empregados que são mobilizados. Que eu falo até lá. Aí cada tanque desse leva 3 semanas, mais ou menos, para ser reposto. O Novak, o ministro da Energia, se reuniu com os 25 empresários dos principais produtores de combustível da Rússia, justamente revoltado com esse nível de especulação, porque as refinarias não se adequaram às normas de segurança, de proteção de ataque contra drones, não permitem a instalação de sistemas de defesa antiaérea alegando segurança, não permitem a instalação de guerra eletrônica. Então estou falando um problema da Rússia, que para eles é bom esses ataques de drones. Incrível, mas é verdade. Na teoria da conspiração, perguntei isso lá, pesquisei. Então, é um conflito que interessa muita gente. Se a Rússia parar, fizer um acordo, o que vai fazer com os 700 mil combatentes? Vão para a Rússia. Vão fazer o que da vida? Vai paralisar o complexo industrial militar, que emprega hoje, sei lá, 10% a 15% da população economicamente ativa, gerando o máximo de inovação tecnológica. Vai fazer o quê? O país está com pleno emprego, 2,3% de desemprego. Está até escassez de mão de obra. Vai levar... Todos os países, quando eles encerram conflitos de larga e alta intensidade, eles sofrem recessões econômicas brutais, pelo menos 2 primeiros anos. Os Estados Unidos, pega lá a curva de PIB, 46, 47, 48, sofreu recessão econômica. A União Soviética, idem, sofreu até fome, uma fome lá geral, em 1947, se não me engano. Um problema lá agrícola, aliado a condições climáticas, e uma má adaptação do fim da economia de guerra para a produção agrícola comum. Então, não existem segmentos que ganham muito dinheiro e vão perder com o fim desse conflito, tanto de um lado quanto de outro. Então, por isso que vai durar. Porque tem muita gente comprometida, muito PIB comprometido a esse esforço de guerra. Espero ter sido bastante claro e abrangente quanto a esse detalhe, que muita gente negligencia. E é impressionante como a mídia ocidental mainstream tenta só requentar e testar o eleitor com certas matériazinhas de fim de conflito. Vamos lá, a coalizão dos dispostos para implantar tropas europeias na Ucrânia. Ninguém fala mais isso. Lembram quanto a mídia ficou uns 3 meses botando isso como certo? Já dava até o tamanho do efetivo. Como a Rússia vai aceitar isso? Não vai aceitar.